Homem rico tenta humilhar mulher pobre em festa de luxo, mas quando ela entra todos ficam sem palavras. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. No coração de uma renomada universidade particular, 3 estudantes se destacavam por motivos nada louváveis: Clóvis, Márcio e Raul. Unidos desde o primeiro semestre, eles formavam um trio inseparável e notório. Era comum vê-los caminhando pelos corredores como se fossem donos do lugar, conversando em tons altos e ostentando olhares de superioridade. Vestiam roupas de grife, dirigiam carros importados e organizavam festas luxuosas, tudo indicava que vinham de famílias abastadas. Ainda assim, havia algo mais profundo em sua fama do que apenas riqueza. Naquela manhã de segunda-feira, o sol iluminava o extenso pátio central, onde um mosaico de estudantes se reunia antes de seguirem para as aulas. Muitos aproveitavam para conversar, tomar um café ou revisar materiais de última hora. Clóvis, Márcio e Raul surgiram juntos, chamando imediatamente a atenção de quem estivesse por perto. Cada um deles carregava uma espécie de aura de arrogância, reforçada pelas roupas de marcas conhecidas e pelos sorrisos de desprezo que exibiam sem cerimônia. Viu só o carro novo do Raul? Cochichou um calouro para a amiga, apontando de maneira quase imperceptível. Eu vi, sim, respondeu ela, ajeitando a alça da mochila. Dizem que a família dele é dona de metade das construtoras da região. E parece que ele nem estuda direito, mas tem notas ótimas, emendou o garoto, franzindo a testa. Vai entender. O que realmente chamava a atenção de todos era a capacidade do trio de manter notas excepcionalmente altas, apesar de quase nunca comparecerem às aulas e de ignorarem prazos de trabalhos. Muitos se perguntavam se a origem desse sucesso acadêmico anormal não seria um suposto esquema de favoritismo, pois rumores circulavam pelos corredores, apontando para um contato privilegiado com alguém da administração ou até mesmo de um professor influente. Eu ouvi dizer que o tio do Raul é amigo íntimo do diretor, confidenciou Silvia, uma veterana do curso de letras, enquanto se abaixava para beber água no bebedouro do corredor. O rapaz ao lado dela, Henrique, levantou as sobrancelhas. Sério? Dizem isso desde o ano passado. Mas até agora ninguém provou nada. Verdade, concordou Silvia, erguendo-se e secando os lábios. Ainda assim, tem muita coisa estranha no modo como eles conseguem essas notas tão altas. Comentava-se, por exemplo, que o trio recebia provas antecipadamente ou que deixava de entregar trabalhos e, misteriosamente, suas faltas e notas baixas acabavam sendo corrigidas no sistema. Ainda assim, ninguém jamais conseguiu provas concretas de corrupção ou fraude. Os boatos iam e vinham, sempre alimentados pelas atitudes presunçosas de Clóvis, Márcio e Raul, mas nada se comprovava oficialmente. Carla, uma estudante do 3º ano de psicologia, refletia sobre tudo isso enquanto caminhava até a biblioteca. Assim que abriu a porta de vidro, o ar-condicionado a envolveu num sopro gelado, contrastando com o calor lá de fora. Ela colocou seu caderno em uma das mesas de estudo e tirou os fones de ouvido. Em seguida, voltou-se para a amiga Nina, que já a esperava com um sorriso. Você reparou no trio hoje? Começou Carla, ajeitando os óculos para ler algumas anotações. Eles estão cada vez mais folgados. Nina deu de ombros. Difícil não reparar. Passaram por mim no corredor como se eu fosse invisível. Parecia que tinham um tapete vermelho sob os pés. Você não acha estranho eles tirarem notas tão boas sem nunca estarem em sala? Carla franziu o senho. É revoltante. Eu passo a madrugada estudando, eles mal aparecem nas aulas, e, no fim, estão sempre no topo do ranking. A explicação mais comum era que eles simplesmente abusavam das conexões familiares, mas isso não diminuía a revolta de quem se esforçava nos estudos e se sentia injustiçado pela aparente impunidade dos 3. Carla podia sentir esse desconforto pairando pelos corredores, não só entre os alunos, mas também entre alguns professores que, embora não comentassem abertamente, deixavam transparecer um certo incômodo. Além da suspeita em torno do rendimento acadêmico, Clóvis, Márcio e Raul eram conhecidos por um comportamento cruel e intimidador. Gostavam de zombar de qualquer pessoa que considerassem inferior, fosse o colega que usava roupas simples ou o professor que não dominava tão bem o inglês.
Comentar sobre a mochila velha de Gustavo, um rapaz tímido do segundo ano, ou fazer piadas sobre a pronúncia da professora de línguas eram apenas algumas das atitudes maldosas que eles exibiam diariamente. Certa tarde, Carla seguiu rumo à cantina, onde pretendia encontrar amigos para o almoço, e testemunhou uma cena que a deixou indignada. Clovis, que tinha em mãos o celular mais recente do mercado, aproximou-se de Gustavo e, aparentemente sem motivo algum, empurrou de leve a mochila dele para que caísse ao chão. Ei, Gustavo, onde você achou essa relíquia? Num museu de coisas velhas? Zombou Clovis, recebendo o riso imediato de Márcio e Raul. Gustavo abaixou a cabeça, envergonhado, recolhendo o que tinha caído da mochila. Deixem-me em paz, murmurou, a voz quase inaudível. Márcio se aproximou, fazendo um ar de falsa preocupação. Desculpe, a gente só quer ajudar. Você quer uma mochila nova? Acho que Raul pode comprar uma para você, não é, Raul? O terceiro amigo fingiu revirar os bolsos. Ei, quem sabe eu tenho uns trocados aqui. Ouvi dizer que no brechó perto do centro tem umas usadas que combinam com o estilo dele. Carla, parada ali perto, sentiu a raiva subir-lhe ao rosto. Ela segurou a vontade de intervir, pois sabia que seria alvo de chacota também e, naquela hora, não se sentiu forte o suficiente para enfrentar o trio sozinha. Apesar disso, a cada dia que passava, ela ficava mais indignada com o modo como Clovis, Márcio e Raul agiam. Observá-los pelo campus era quase como ver hienas espreitando, eles pareciam sempre prontos para a próxima brincadeira de mau gosto. Muitos estudantes reclamavam do medo constante de serem as próximas vítimas. Carla chegou a presenciar situações em que Clovis, sem o menor pudor, lançava os materiais de algum aluno ao chão só para rir de sua expressão de constrangimento. A frustração e a sensação de impotência tomavam conta de quem estava ao redor. Vocês viram o que eles fizeram ontem com a Bia, de arquitetura? Comentou Carla, indignada, numa roda de colegas. Fernando, que também presenciara o episódio, concordou com a cabeça. Eles a cercaram na saída do banheiro e começaram a gritar vai logo, lerdinha só porque ela estava puxando assunto com a faxineira. Disseram que esse tipo de gente é perda de tempo. Que horror! Exclamou Nina, os olhos arregalados. Se eu fosse a Bia, fazia uma queixa. E pra quem? Retrucou Carla, chateada. O diretor? O coordenador? Todos parecem ignorar o que está acontecendo. Por que será que ninguém faz nada? Por que ninguém os confrontava? Alguns acreditavam que era puro medo. Clovis, Márcio e Raul possuíam não apenas recursos financeiros, mas também conexões potencialmente perigosas. Outros sentiam que a administração da universidade fechava os olhos para os abusos do trio, o que reforçava a imagem de que eles eram, de fato, intocáveis. Enquanto isso, todos no campus tentavam seguir com seus compromissos, rezando para não chamarem a atenção dos três. Em uma manhã de sexta-feira, Carla estava sentada no pátio, aproveitando a brisa fresca, quando ouviu um burburinho. Olhando para a movimentação, reparou que, a poucos metros, Márcio empurrava os livros de um rapaz com óculos, aparentemente sem motivo algum. Era nítido que o rapaz não conhecia a fama do trio, pois tentava argumentar, sem sucesso. Ele havia acabado de derrubar sem querer uma bebida perto de Márcio, e o integrante do trio decidirá cobrar por aquilo. Você tem ideia de quanto custou meu sapato? Questionou Márcio, estreitando os olhos. Pois agora você vai pagar o conserto. O rapaz, trêmulo, tentava recolher seus livros do chão. Me desculpa, foi sem querer, eu posso limpar. Foi nesse instante que um estudante recém-transferido, Josué, se aproximou. Ao contrário dos demais, que mantinham distância para não se envolver, ele parecia genuinamente indignado com a injustiça. Vestia jeans e camiseta simples, e a expressão de firmeza em seu olhar contrastava com o medo estampado nos rostos de outros estudantes ao redor. Por que vocês não implicam com alguém do seu tamanho? Disse Josué em voz firme, agachando-se para ajudar o rapaz a recolher os livros. Márcio ergueu as sobrancelhas, surpreso. O que você disse? Eu disse para você parar de mexer com quem não tem condições de se defender, repetiu Josué, mantendo o olhar direto. E, se tiver algum problema, fale comigo.
Por um segundo, Márcio pareceu não saber como reagir. Virou-se para Clóvis e Raul em busca de apoio, mas ambos limitavam-se a sorrir de canto, quase saboreando a perspectiva de mais uma oportunidade de intimidar alguém. O recém-transferido não recuou e, em vez disso, ajudou o rapaz a se levantar, recolheu os últimos livros e os entregou cuidadosamente em suas mãos. "Tá tudo bem?" perguntou Josué ao jovem, que confirmou com um aceno hesitante. Em seguida, voltou-se a Márcio. "Sabe, eu acredito em respeito e justiça, algo que, ao que parece, vocês desconhecem." Clóvis deu uma gargalhada alta, chamando a atenção dos curiosos que assistiam à cena. "Acredita em justiça? E o que vai fazer? Bater em nós? Chamar a polícia?" O tom dele era de claro deboche, mas Josué permanecia calmo. "Não preciso de violência nem de polícia para dizer que o que vocês fazem é covardia. E não tenho medo de vocês." Márcio, então, riu com desdém, fazendo um sinal para Clóvis e Raul. "Gente, olha só, o herói do campus chegou." E, assim, eles riram. A atitude de Josué não surtiu muito efeito imediato, pois Clóvis, Márcio e Raul seguiram tripudiando o duo herói recém-chegado. Ainda assim, algo mudou naquela tarde. Muitos estudantes comentaram sobre a postura firme de Josué e sentiram uma centelha de esperança. Se um aluno novato pôde enfrentá-los publicamente, quem sabe outros poderiam seguir esse exemplo? "Você viu aquilo?" perguntou Carla Nina, mais tarde, enquanto se dirigiam à biblioteca. Aquele rapaz novo peitou o trio sem hesitar. "Vi, sim!" exclamou Nina, admirada. "Sinceramente, achei corajoso da parte dele. E fiquei surpresa por eles não terem partido para cima dele." "Eles não esperavam essa reação", opinou Carla, pensativa. "Talvez estejam acostumados a todo mundo baixar a cabeça." Os comentários se espalharam com rapidez pelos corredores, e, no dia seguinte, não se falava de outra coisa. Alguns já se referiam a Josué como o único cara que ousou bater de frente com Clóvis, Márcio e Raul, mesmo que, na prática, ele apenas tivesse chamado a atenção deles por um ato de injustiça. Entre os professores mais antenados, surgiram sussurros de aprovação disfarçados, e embora dificilmente pudessem demonstrar em público, muitos se cansaram de ver o trio ignorar prazos e faltar às aulas. Contudo, Clóvis, Márcio e Raul continuavam agindo com seu estilo prepotente, aparentemente mais interessados em suas festas, suas poses de celebridades e seu status de suposta intocabilidade. Pela universidade, seus sorrisos sarcásticos não diminuíram, e eles passaram a chamar Josué de um menino da justiça sempre que o viam, com uma entonação irônica. Em uma das aulas práticas do laboratório de química, Raul chegou até mesmo a cochichar de propósito. "Cuidado aí, Márcio, não derrama reagente no nosso herói. Ele pode ficar bravo e chamar a Liga da Justiça pra gente." Márcio e Clóvis riram alto, atraindo olhares desconfortáveis de outros estudantes. Josué, porém, apenas revirou os olhos e tentou manter o foco no experimento do professor. Ele não responderá mais às provocações, pois percebera que o trio gostava de alimentar conflitos. Seu interesse era apenas defender aqueles que não conseguiam se proteger das maldades dos três. Entretanto, não passou despercebido que, no fundo, alguns alunos esboçaram um sorriso de cumplicidade quando viram ignorar as provocações, como se estivessem apreciando a pequena humilhação que Clóvis e seus amigos sofreram ao serem confrontados. Embora o trio continuasse agindo com seu estilo prepotente, uma semente de resistência foi plantada. Alunos mais tímidos passaram a comentar que, se tivessem a coragem de Josué, muitas humilhações anteriores poderiam ter sido evitadas. Carla se viu pensando, pela primeira vez, em como seria se mais pessoas se unissem contra as atitudes cruéis de Clóvis, Márcio e Raul. "Você tem conversado com o Josué?" Nina perguntou a Carla no intervalo das aulas, enquanto ambas se sentavam em um dos bancos floridos que ladeavam o jardim da universidade. "Não, não muito", respondeu Carla, girando uma caneta entre os dedos. "Ele parece meio na dele, sabe? Mas a verdade é que tenho vontade de agradecer o que ele fez." "Por que não fala com ele, então?" "Talvez eu fale, sim. Só não quero que ele se sinta pressionado a ser esse herói em que todo mundo agora enxerga nele. Às vezes, só estava sendo ele mesmo, tomando uma atitude justa." Nina assentiu, concordando. Mas esse herói do campus não pode acabar sendo alvo ainda maior. Você sabe como Clóvis, Márcio e Raul são vingativos.
Eram suposições válidas. Quem ousasse desafiar o trio poderia sofrer represálias mais intensas. No entanto, o surto de esperança tomou conta de parte dos alunos, que agora andavam pelo pátio com um certo alívio, como se qualquer um pudesse, em tese, erguer a voz contra as injustiças. Nos corredores, inclusive, alguns estudantes comentavam que Clovis, Márcio e Raul haviam ficado mais cautelosos depois do incidente com Josué, uma impressão sutil, mas que trouxe um sopro de otimismo àquele ambiente até então dominado pelo medo. Apesar disso, todos sabiam que a mudança real na dinâmica de poder não aconteceria de uma hora para outra. O trio ainda tinha dinheiro, influência e, aparentemente, costas quentes na administração. Um simples ato de coragem não seria suficiente para demolir todo o aparato de proteção que, segundo os rumores, vinha de dentro e de fora da universidade. O diretor ainda circulava pelos corredores cumprimentando Clovis, Márcio e Raul com excessiva cordialidade. Os professores mais exigentes, ao corrigirem provas, pareciam manter um silêncio constrangedor quando questionados sobre as supostas notas milagrosas dos três. Era como se houvesse uma barreira invisível impedindo qualquer investigação mais profunda. Acho que não tem jeito, suspirou Gustavo, o rapaz da mochila velha, para Carla, enquanto se encaminhavam para a próxima aula. Eles sempre vão mandar na gente. Não sei se vão mandar para sempre, Gustavo, rebateu Carla, com uma dose de esperança recém-descoberta. Talvez as coisas comecem a mudar. Você fala isso por causa do Josué? Gustavo abaixou o olhar. Ele foi incrível, mas já pensou se o trio resolve se vingar dele? Carla forçou um sorriso. Espero que não aconteça nada, mas, se mais gente ficar do lado de quem for atacado, eles não terão tanto poder assim. Tomara, concluiu Gustavo. Por enquanto, porém, a ideia de que Clovis, Márcio e Raul eram praticamente intocáveis continuava forte. Bastava que um deles passasse pelo corredor para que a conversa se transformasse em cochichos, como se a presença do trio fosse algo realmente perigoso. Muitos, mesmo simpatizando com a postura de Josué, preferiam não fazer grandes alardes ou demonstrar apoio aberto, temendo represálias. No fundo, todos sabiam que apenas um ato de insubordinação ou enfrentamento não seria suficiente para derrubar a fortaleza construída pelas famílias abastadas do trio. E, de toda forma, Josué não parecia disposto a iniciar uma revolução completa. Ele apenas decidirá não ficar calado diante de uma injustiça, o que, por si só, já era notável. Entretanto, ainda havia um caminho longo antes que o comportamento tirânico dos três fosse verdadeiramente abalado. No final daquela tarde, Carla sentou-se na biblioteca para revisar anotações e trocar mensagens com Nina pelo celular. Suspirou enquanto relembrava o episódio do pátio. A ousadia de Josué abriria portas para que algo realmente mudasse? Ou se tratava de uma faísca passageira? Pela janela de vidro, ela enxergava outros alunos cruzando o pátio, alguns preocupados com trabalhos e provas, outros conversando sobre assuntos leves. Ao longe, pôde ver Clovis e Raul deixando o prédio da administração com sorrisos satisfeitos. Imaginou se aquilo tinha a ver com alguma manobra para garantir mais notas altas, mas nada pôde confirmar. A imagem dos dois se afastando simbolizava, para Carla, a perpetuação do sistema injusto que imperava ali. Ela ainda não tinha ideia de como intervir ou se teria forças para isso. Em seu íntimo, desejava ver aquela universidade se tornar um ambiente justo, onde a meritocracia fosse real e ninguém sofresse humilhações pela forma de se vestir ou por não ter recursos financeiros. Porém, sabia que a mudança não viria sem enfrentamento. Embora o trio continuasse agindo com seu estilo prepotente, uma semente de resistência foi plantada. Josué dera o primeiro passo, Carla reconheceu. Talvez, se mais pessoas se unissem, a história pudesse caminhar de outra forma. Bastava ver quem teria ousadia suficiente para dar continuidade a esse despertar. No entanto, um olhar de realidade caiu sobre ela, afinal, Clovis, Márcio e Raul não eram apenas valentões sem cérebro, eles contavam com privilégios e uma rede de contatos que mantinham suas ações impunes. A maioria dos alunos preferia sobreviver no sistema, em vez de tentar derrubá-lo. E, para provocar uma verdadeira reviravolta, seria preciso mais do que uma simples intervenção isolada num pátio ensolarado. Ainda assim, quando Carla fechou os livros e seguiu para a saída, carregava no coração uma pequena fagulha de esperança. O rosto de Josué aparecia em sua mente, lembrando-a de que nem todos se curvavam ao poder do trio.
Entre os corredores, ela avistou Gustavo e acenou timidamente, recebendo de volta um sorriso, um sinal de que, apesar dos temores, a ideia de enfrentar as injustiças já criava raízes entre alguns alunos. A universidade, naquele dia, pareceu um lugar um pouco menos opressivo. E, embora Clovis, Márcio e Raul ainda circulassem pelos espaços com ares de rei e risadas de hiena, ficou no ar a sensação de que o castelo deles, antes inabalável, agora tinha uma pequena rachadura. Bastaria um pouco mais de determinação e coragem para que essa estrutura se abatesse por completo. Mas quem seria a pessoa capaz de alavancar essa mudança definitiva? Afinal, Josué era só um recém-chegado, ainda desconhecido e sem muita influência. Carla, por sua vez, nutria um senso de justiça, mas temia perder a bolsa de estudos que conquistara com tanto esforço. Gustavo, Nina e outros amigos estavam cansados da opressão, mas não sabiam como se organizar para combater uma rede de privilégios. Olhavam uns para os outros, perguntando-se em silêncio se a união deles poderia fazer a diferença. Ainda faltava, no entanto, alguém com coragem e visibilidade suficientes para, de fato, mudar a dinâmica de poder que vigorava ali. Nesse cenário de intimidação crescente e suspeitas de corrupção, uma nova figura despontou no Departamento de Tecnologias Avançadas e Design, Melissa. De modo simples, roupas discretas e um ar de serenidade, ela não chamava atenção à primeira vista. Entretanto, corria o rumor de que vinha de uma das escolas mais renomadas do país, famosa por formar profissionais brilhantes. No instante em que Melissa pôs os pés na universidade, o burburinho começou. Alguns colegas cochichavam nos corredores sobre sua possível origem, outros imaginavam se ela seria uma bolsista ou filha de alguém importante. Havia quem se aproximasse apenas para tentar descobrir mais detalhes a respeito de sua história. Em meio a tantas especulações, poucos percebiam que Melissa era, de fato, discreta por escolha própria. Enquanto alguns estudantes tentavam chamá-la para festas ou rodas de conversa, ela parecia mais interessada em analisar o ambiente ao seu redor, observando a movimentação dos colegas e os desafios acadêmicos que teria pela frente. Muitos comentavam sobre a postura séria da garota. Sua presença era quase silenciosa, mas ao mesmo tempo carregada de confiança. Nos primeiros dias de aula, ela procurou os professores, conversou educadamente sobre o cronograma e apresentou seu desejo de se envolver nos projetos mais desafiadores. Também perguntou sobre laboratórios, equipamentos e bibliografia recomendada. Aquilo surpreendeu até os docentes mais exigentes, que perceberam, naquele momento, que a nova aluna não estava ali a passeio. Clovis, Márcio e Raul, sempre atentos a qualquer novidade que pudessem usar para diversão ou zombaria, também anotaram. Aqueles três formavam o famoso trio que todos conheciam, e temiam, na faculdade. Assim que avistaram Melissa, trocaram olhares curiosos. Márcio, que costumava ser o mais linguarudo, comentou de forma debochada. Vocês viram aquela ali? Parece que saiu de uma cidadezinha do interior. Aposto que nem sabe o que é alta costura. Raul concordou de imediato, com um sorriso que transparecia malícia. Certeza. Olhem as roupas dela. Aposto que são de alguma loja de bairro. Se é que ela não mandou costurar em casa. Clovis apenas deu de ombros, mas não tirou os olhos de Melissa. Era o mais calado do trio, porém, muitas vezes, o mais venenoso. Para ele, tudo não passava de uma questão de tempo até descobrirem uma fraqueza da garota e transformá-la em mais um objeto de diversão. Melissa, no entanto, continuava sua rotina sem se importar com os comentários. Ela não fazia ideia de que o trio a observava atentamente. Passava as tardes e noites na biblioteca, analisando textos avançados de design e discutindo projetos com professores. Seu foco era claro: aprender e se destacar. Vestir roupas discretas era uma escolha consciente, pois ela preferia concentrar-se em resultados concretos em vez de passar horas escolhendo acessórios ou trocando mensagens sobre festas. Foi exatamente esse comportamento que começou a chamar a atenção de muitos alunos. Enquanto Clovis, Márcio e Raul ostentavam riquezas e frequentavam os corredores falando alto sobre suas conquistas, que nem sempre eram acadêmicas, Melissa se mantinha imersa em livros, pesquisas e protótipos. A cada teste, aparecia em primeiro lugar no quadro de notas, o que arrancava olhares de espanto até mesmo dos veteranos. Ela recebia elogios constantes por sua criatividade, e o corpo docente não se cansava de falar sobre o talento e a dedicação da nova aluna. Márcio comentava, quase irritado, com seus parceiros. Cara, você viu?
Ela tirou 10 em desenho técnico avançado, e diz o professor que foi a melhor prova que já passou pelas mãos dele. Raul assentiu, visivelmente descontente. E não se esforça nem um pouco para mostrar que é rica. Não tem carro importado, não usa roupa de grife. Estranho, né? Será que é bolsista? Clovis, com um olhar de desprezo, concluiu. Seja lá o que for, não vai demorar pra gente descobrir. Alguém tão certinho assim deve ter algum ponto fraco. E de fato, eles se puseram em ação. Quando Melissa chegava para as aulas da manhã, muitas vezes de carona com outros colegas ou mesmo de transporte público, era alvo de risinhos e comentários sarcásticos à distância. Não raro, o trio fazia piadas a respeito da simplicidade dela. Em várias situações, a chamaram de ancaipira ou insinuaram que ela precisava de uma boa reforma no guarda-roupa. Apesar disso, Melissa ignorava. Não queria perder tempo com provocações. Durante as primeiras semanas, a agressividade do trio era mais sutil. Comentários de corredor, olhares de desprezo, pequenas ironias. Mas certo dia, a hostilidade verbal passou dos limites. Melissa estava na cantina, terminando um lanche rápido antes de seguir para o laboratório de impressões 3D. Aquele era um dos seus locais preferidos na universidade, onde podia explorar ideias em maquetes e protótipos de design de produto. Foi então que Raul e Clovis se aproximaram, enquanto Márcio estava um pouco atrás. Ei, Melissa, chamou Raul, em tom de escárnio. Tá sabendo que vamos ter um desfile de moda beneficente por aqui? Acho que você deveria participar, para ver se aprende a se vestir melhor. Clovis fingiu estar analisando a roupa de Melissa, um jeans simples, camisa branca e um cardigan cinza. Ele balançou a cabeça em desaprovação. Vai ser difícil, cara. Ela vai ter que queimar tudo que tem no guarda-roupa. Ou doar pra... sei lá, pessoas que precisem, né? Márcio se juntou a eles, sem conter a gargalhada. Olha, eu conheço uma personal stylist que cobra caro, mas faz milagres. Se quiser, posso pagar umas aulas pra você, Melissa. Caridade é meu ponto fraco. Por um instante, Melissa continuou sentada, quieta. Levou o copo de suco aos lábios, refletindo se valia a pena responder. O sangue começou a ferver em suas veias, pois aquele não era o primeiro insulto e, pelo visto, não seria o último. Ela não gostava de confrontos, mas sentia que aquilo estava indo longe demais. De repente, ela se levantou, encarando os três com a cabeça erguida. A cantina ficou em silêncio, pois muitos alunos já estavam cansados das provocações do trio e curiosos para ver como Melissa reagiria. Prefiro ser autêntica e não depender de roupas caras para me definir, disse ela em voz firme. Vocês se escondem atrás do dinheiro dos pais, mas o que sobra quando esse brilho superficial se vai? Houve um instante de espanto. Alguns estudantes prenderam a respiração, outros levaram a mão à boca para conter exclamações de surpresa. Não era comum alguém enfrentar Clovis, Márcio e Raul de forma tão direta. Geralmente, as vítimas se encolhiam ou, no máximo, retrucavam com xingamentos tímidos. Melissa, porém, falava com segurança, sem levantar a voz, mas transmitindo toda a indignação que sentia. O silêncio tomou conta do corredor. Eclodiram então murmúrios de aprovação. Uma das colegas, Rafaela, que estava em uma das mesas ao lado, começou a bater palmas, inspirando outros estudantes a fazerem o mesmo. A resposta de Melissa ecoou, e o impacto foi instantâneo. Clovis, Márcio e Raul ficaram momentaneamente sem reação, sem saber como lidar com aquela afronta corajosa. Era a primeira vez que as pessoas viam o trio hesitar. Sempre tão cheios de si, sempre tão crentes de que podiam zombar de qualquer um sem receber uma resposta à altura, agora pareciam pegos de surpresa. Por trás dessa atitude firme, escondia-se uma história de vida bem diferente do que eles imaginavam. Ao contrário do que a simplicidade sugeria, Melissa vinha de uma família muito influente. Seu pai era CEO de uma das maiores empresas do país, e sua mãe, reitora de uma instituição de ensino. Entretanto, ambos haviam ensinado à filha que o caráter e o esforço acadêmico valiam muito mais do que qualquer exibição de riqueza. Melissa crescerá acreditando que humildade e trabalho duro eram as verdadeiras chaves para o sucesso. Por isso, escolheu manter-se discreta e provar sua competência por meio de resultados concretos. Quando ela deixou o recinto, foi seguida por olhares de admiração e aplausos contidos.
Evelyn, uma caloura que assistia a tudo de olhos arregalados, comentou com Carla, a mesma que já observava os passos do trio havia tempos. Carla, você viu aquilo? Uau, nunca ninguém falou assim com os três. Pois é, Evelyn, respondeu Carla, visivelmente animada. Melissa é corajosa. E parece que ela tem moral de sobra, viu como não gaguejou? A resposta direta de Melissa no corredor despertou elogios e aplausos dos demais estudantes, mas também acendeu uma chama de vingança no trio. Naquela mesma tarde, Clovis, Márcio e Raul se reuniram em uma área mais isolada do campus, perto de um jardim pouco frequentado. Aquela garota não sabe com quem está lidando, sussurrou Márcio, espumando de raiva. Quem ela pensa que é para falar daquele jeito? Raul concordou, cerrando os punhos. Foi um vexame na frente de todo mundo. Tem gente comentando sem parar no grupo da turma, e eu já vi uns memes no Instagram. Clovis, apesar de mais contido, não escondia o desconforto. Ela não tinha o direito de nos humilhar assim. Alguém precisa ensiná-la a se colocar no lugar dela. E esse alguém, obviamente, seremos nós. Sentindo-se humilhados diante de todos, Clovis, Márcio e Raul decidiram que não deixariam aquilo passar impune. Elaboraram planos em sigilo, buscando uma forma de retaliar. Queriam derrubar Melissa, fazê-la pagar pela insolência de expor suas fraquezas em público. A contradição era clara, eles achavam totalmente normal menosprezar os outros, mas não suportavam que alguém os desafiasse. Nos dias seguintes, a popularidade de Melissa começou a crescer vertiginosamente no campus. Professores reconheciam seu desempenho acadêmico, e muitos colegas se aproximavam para parabenizá-la ou para pedir dicas de estudo. Ela se tornava uma figura respeitada não apenas pelas notas, mas pela personalidade firme e ao mesmo tempo acessível. Uma vez, quando ela estava na biblioteca folheando um livro de design sustentável, duas meninas do primeiro ano se aproximaram. Com licença, Melissa. A gente quer te agradecer pelo que você fez aquele dia na cantina. A que falou era Camila, uma garota de cabelos escuros, visivelmente tímida. Foi incrível, completou a outra menina, Bianca, com um sorriso. Você nos inspirou a não baixar a cabeça para esse trio. Melissa sorriu de volta, meio sem jeito. Fico feliz que se sintam encorajadas. Ninguém deve passar por esse tipo de intimidação. Só tome cuidado, ok? Enquanto essas pequenas demonstrações de apoio se multiplicavam, o trio se remoía de raiva. Eles não estavam acostumados a que alguém lhes tirasse os holofotes ou lhes contestasse o poder em que julgavam ter. Numa das aulas de teoria do design, Clovis chegou a sentar-se atrás de Melissa, dando leves batidas com a ponta da caneta na carteira dela, num ato de provocação infantil. Ela, no entanto, ignorou, firme na decisão de não dar atenção a provocações sutis. Em meio a essa crescente polarização, Melissa conseguiu vaga para representar a universidade numa competição internacional de design. A notícia correu rápido. Era a primeira vez em muitos anos que a instituição teria alguém tão jovem competindo no evento de tamanha importância. O professor Mota, coordenador do departamento, comentou com entusiasmo. A Melissa é brilhante, pessoal. Ela já apresentou projetos de iluminação e ergonomia que surpreenderam a banca. Vai ser uma honra termos nosso nome lá fora por meio dela. As palavras do professor apenas inflamaram ainda mais a inveja do trio. A cada elogio, Márcio revirava os olhos e batia o pé. A cada menção honrosa, Clovis cerrava o maxilar. Raul fazia piadinhas de canto de boca, mas era visível que também estava incomodado. Enquanto Melissa se preparava com afinco para a competição, mergulhada em livros, softwares de modelagem e orientações com professores, o trio se reuniu num café sofisticado, daqueles que ficavam no último andar de um prédio comercial, com vista panorâmica para a cidade. O lugar era famoso pelos preços salgados e pela clientela elitizada. Nada mais adequado para Clovis, Márcio e Raul se sentirem em casa. Pediram cappuccinos, croissants e, claro, acomodaram-se numa mesa distante, onde poderiam discutir seus planos sem serem ouvidos. Numa conversa repleta de sarcasmo, arquitetaram como dar o golpe definitivo na reputação da jovem. Márcio, que esboçava um meio sorriso, foi o primeiro a expor a ideia. A gente precisa dar o troco de uma forma que ela nunca mais se esqueça. Então, por que não fingir que queremos resolver tudo numa boa e atrair a Melissa para um evento particular? Raul bateu com um dedo na xícara, pensativo.
Tipo o quê? Um jantar? Uma festa? Precisamos de algo grande. Clovis deu um leve sorriso. Ele adorava essas armações de elite. O que vocês acham de convidá-la para a festa de aniversário de 25 anos do Márcio, que vai acontecer naquele restaurante exclusivo? Márcio fingiu surpresa. É uma ótima ideia. Seria, irônico. Porque, oficialmente, eu já ia convidar a galera. Mas a Melissa... Ela jamais esperaria um convite desses. E assim, detalharam cada passo. A ideia consistia em fingir arrependimento e convidar Melissa para a festa, que seria realizada no restaurante mais caro e badalado da cidade. Lá, planejavam gravar uma humilhação pública, transmitida ao vivo pela internet. Ou seja, fingiriam que tudo estava bem, que desejavam a ela boas-vindas e a reconciliação, mas, no fundo, o plano era fazê-la passar vergonha diante de todos, exibindo ao mundo virtual a suposta caipira em um ambiente de luxo. Clovis sugeriu contratar uma equipe profissional para instalar câmeras de alta definição em pontos estratégicos, garantindo o registro de cada momento embaraçoso. Ele justificou: temos que fazer direito. Uma câmera escondida no bar, outra no salão principal, uma perto do palco. Enfim, tudo muito bem planejado. Raul concordou, destacando que a suposta reconciliação seria a isca perfeita para a jovem caipira. Em sua opinião, a Melissa vai achar que estamos arrependidos, vamos nos aproximar com sorrisos, tapinhas nas costas, dizer que reconhecemos o valor dela. Ela virá toda ingênua, com aquele jeitinho simples, achando que agora somos amigos. Márcio, por sua vez, pensou na transmissão ao vivo. Vou falar com meu primo, que manja de sistemas de streaming. A gente coloca o vídeo rolando em tempo real, marcando a galera da faculdade. Vai ser incrível. Os três riram, brindando com as xícaras de cappuccino, embora um deles, Clovis, preferisse um expresso duplo. Para eles, o plano era simplesmente infalível. Acreditavam que Melissa compareceria trajando roupas simples e seria o alvo perfeito das risadas. Mal sabiam que subestimavam a jovem e seu potencial para lidar com esse tipo de jogada suja. O dia estava terminando em tons de laranja e dourado, refletidos nos prédios vizinhos. Lá fora, o tráfego intenso se misturava ao cair da tarde. Mas lá dentro, naquele terraço, o trio estava mergulhado na certeza de que finalmente daria o troco. Convencidos de seu plano, selaram um brinde no terraço do café, certos de que recuperariam o prestígio que julgaram ter perdido depois do confronto público. Chegou o grande dia. Márcio fez questão de chegar ao restaurante em grande estilo, desembarcando de um carro conversível vermelho ao lado dos inseparáveis Clovis e Raul. Vestidos com ternos impecáveis, eles recebiam os convidados com champanhe, sorrindo satisfeitos ao perceber que sua armadilha estava montada. As câmeras escondidas foram testadas e estavam prontas para transmitir tudo ao vivo pelas redes sociais. Márcio estava exalando confiança naquela noite. Ainda na saída da garagem de casa, ajeitou o nó da gravata diante do espelho e sorriu para o reflexo, certo de que tudo daria certo. Aquela festa não era apenas seu aniversário de 25 anos, mas, principalmente, a grande oportunidade de se vingar de Melissa por tê-lo humilhado no campus. Já Clovis, embora sustentasse o ar altivo de sempre, trazia um leve incômodo no fundo dos olhos, temia que algo desse errado. Raul, por sua vez, alternava risadas e olhares atentos para o salão, verificando se todos os detalhes do plano estavam em ordem. Temos de manter tudo sob controle, murmurou Raul, apoiando a mão no ombro de Clovis. Fica tranquilo, respondeu Clovis, tentando transmitir calma. Já testamos as câmeras e o streaming. Vai ser um sucesso. Os garçons circulavam com bandejas de finos aperitivos, e a decoração do restaurante era sofisticada, lustres de cristal pendiam do teto, flores frescas adornavam cada mesa, e uma suave trilha de jazz completava o clima refinado. Quem olhasse de fora poderia jurar que se tratava de um evento familiar e caloroso. Entretanto, por trás dos sorrisos e das boas-vindas, havia uma atmosfera de malícia pairando sobre os anfitriões. Márcio não tirava os olhos da porta principal, aguardando a chegada de Melissa. Comentou em tom de deboche com Raul que, se ela tivesse algum senso de ridículo, talvez nem aparecesse, mas que seria ainda melhor se resolvesse ir, pois assim poderiam executar o plano perfeito. Ele mal podia conter a impaciência. Ela não é boba, disse Raul, girando a taça de champanhe nas mãos.
pode ter percebido que algo não cheira bem. É por isso que estou ansioso, retrucou Márcio, dando um gole longo na bebida. Se ela desistir, a gente não tem a vitória completa. Quero ver a cara dela no telão. Clovis, no entanto, mantinha uma certa apreensão, temia que tudo desse errado. Enquanto olhava para o relógio de pulso, cismava com a possibilidade de Melissa ter sacado o plano. A cada minuto de atraso, seu estômago dava um nó. Relaxa, cara, disse Márcio, percebendo o nervosismo do amigo. A gente fez tudo certo. Já passava do horário previsto, e não havia sinal de Melissa. O desconforto de Márcio crescia. Ele começou a tamborilar os dedos sobre a mesa de recepção, desviando o olhar para os convidados que chegavam. Alguns deles eram colegas do trio na universidade, outros eram familiares distantes e conhecidos das famílias dos três, que vinham apenas pelo prestígio do evento. Todos circulavam pelo salão, curiosos com a grande expectativa que se formara ao redor de uma suposta convidada especial. Se ela não vier, insistiu Clovis, numa tentativa de prever o pior cenário, o que vamos fazer com todo esse aparato de câmeras? Não jogamos fora, disparou Márcio, com um sorriso contido. Mas ficaremos sem o grande finale que planejamos. Nesse exato momento, o som de um motor potente se aproximou. Uma longa limusine preta estacionou diante do restaurante, atraindo os olhares curiosos de todos. Os seguranças abriram a porta do veículo, e, para surpresa geral, surgiu Melissa, trajando um vestido de alta costura que irradiava elegância. Era um modelo azul escuro com bordados discretos, cujos detalhes cintilavam sob a iluminação externa do local. Os cabelos, antes presos de forma simples no dia a dia do campus, agora estavam soltos em ondas cuidadosamente modeladas. Ao seu lado, Ricardo, um jovem de postura altiva, terno impecável e aura confiante, estendeu-lhe o braço. Juntos, entraram no salão sob o olhar atônito do trio. O burburinho foi imediato, muitos convidados se questionavam quem seria aquele homem ao lado de Melissa, e, principalmente, de onde ela havia tirado tanto glamour. Afinal, até então, o que se comentava era que a garota era simples, quase rústica. A chegada em uma limusine de luxo refutava de vez essa ideia. Mas o que? Clovis deixou escapar, incrédulo. Não pode ser, Raul comentou, perplexo. Ela está completamente diferente do que a gente imaginava. Márcio tinha o olhar fixo em Melissa, sem conseguir esconder o espanto. Por dentro, uma fagulha de raiva começou a acender, pois aquela cena era totalmente oposta ao que ele esperava. A ideia era que Melissa aparecesse com uma roupa simples, envergonhada do ambiente luxuoso, para então ser ridicularizada. Porém, ao vê-la deslumbrante, acompanhada de um homem que também exibia confiança e elegância, o plano parecia ter perdido força antes mesmo de começar. A primeira a se aproximar foi a própria Melissa, segurando um presente adornado com laços refinados. Com um sorriso cordial, ela estendeu a embalagem em direção a Márcio e desejou feliz aniversário. Sem saber o que dizer, ele abriu parte do embrulho, deparando-se com um relógio de grife renomada. Incapaz de disfarçar o choque, balbuciou. Mas, como você, eu pensei que... O rosto de Márcio corava de surpresa. Clovis e Raul olhavam a cena sem acreditar. Foi então que Melissa, com um sorriso calmo, explicou. Eu não preciso ostentar para mostrar quem eu sou. Se escolhi me vestir de forma simples, é porque prezo pela autenticidade. Ao contrário do que vocês pensam, meus pais não são fazendeiros humildes, meu pai é CEO de uma das maiores empresas do país e minha mãe, reitora de uma grande instituição. Mas aprendi desde cedo que caráter vale mais do que qualquer etiqueta. O silêncio cortou o ambiente. Era possível ouvir, ao fundo, apenas a melodia suave do quarteto de cordas que tocava para recepcionar os convidados. Clovis e Raul trocaram olhares de puro espanto, e os convidados sussurravam curiosos. Pouco depois, Ricardo se aproximou, cumprimentando o trio formalmente. Ele comentou sobre a influência de seus próprios negócios e revelou que tinha parcerias importantes com as famílias de Clovis, Márcio e Raul, deixando-os ainda mais constrangidos. É um prazer revê-los, disse Ricardo, erguendo a taça em saudação. O pai do Raul, em especial, é um ótimo parceiro de investimentos. Quem diria que um dia eu viria a esta festa com Melissa, não é mesmo? Márcio, ainda segurando o relógio, sentiu o suor frio tomar conta de seu pescoço. Aquilo não estava nos planos.
O constrangimento tomava conta de cada célula de seu corpo, pois ali, diante de todos, estava a prova de que eles haviam julgado Melissa completamente errado e que, ironicamente, a suposta caipira era muito mais refinada e influente do que haviam imaginado. Como se isso não bastasse, o técnico responsável pelas câmeras avisou, desesperado, que toda a cena estava sendo transmitida ao vivo, só que em vez de mostrar a humilhação de Melissa, exibia a tremenda gafe dos 3 anfitriões. A equipe de filmagem, contratada secretamente, já havia colocado a transmissão nas redes sociais, aguardando o grande momento em que supostamente ridicularizariam Melissa. Porém, agora, o oposto ocorria. O mundo via Márcio boquiaberto, Clóvis e Raul constrangidos, e Melissa mostrando que sempre tivera mais classe e recursos do que todos eles juntos. Alguns convidados, percebendo a confusão, pegaram seus celulares e começaram a acompanhar em tempo real o que estava acontecendo. Em grupos de mensagens, choveram reações e comentários zombeteiros sobre como o grande plano do trio havia sido por água abaixo. A humilhação escancarada dos 3 era palpável. Enquanto isso, Melissa e Ricardo, educados, trocaram cumprimentos com as demais pessoas e logo se afastaram para conversar com amigos. No dia seguinte, o campus inteiro comentava sobre o fiasco da festa. Nos corredores, era inevitável que todos apontassem e rissem discretamente quando vissem Clóvis, Márcio ou Raul passar. Vídeos e memes pipocavam nas redes sociais, registrando cada expressão de surpresa de Márcio, cada olhar de Clóvis e cada suspiro constrangido de Raul. Não demorou para que esse acontecimento se tornasse o tópico principal de grupos de discussão online, e até alguns professores ficaram sabendo do vexame, embora a maioria fingisse desconhecer para manter a postura profissional. "Você viu o vídeo?" perguntou Carla a uma amiga, enquanto mexia no celular. É hilário o jeito que o Márcio fica sem palavras quando vê aquele relógio. E a cara do Clóvis, então? Respondeu a amiga, quase chorando de rir. Um misto de raiva e vergonha que eu nunca imaginei ver nele. A popularidade de Melissa atingiu o ápice, ela foi saudada como alguém que provou que não se deve julgar as pessoas pela aparência, tampouco usar o poder financeiro para oprimir. Muitos estudantes, antes acuados pelas atitudes do trio, sentiram-se vingados de alguma forma. O vídeo da festa se espalhara tanto que pessoas de outros cursos, que nem sequer conheciam Melissa pessoalmente, passaram a admirá-la e a seguir suas redes sociais. Diante da exposição pública, o trio decidiu se desculpar. O constrangimento era grande demais, e a pressão, insustentável. Eles sabiam que, se continuassem agindo como sempre, poderiam perder ainda mais credibilidade, inclusive junto às suas próprias famílias, que, agora, estavam cientes do fiasco. Por isso, reuniram-se no pátio central da universidade, sob os olhares de dezenas de estudantes, muitos deles com celulares em mãos filmando a cena. Márcio tomou a dianteira. Falou com a voz trêmula, sem conseguir encarar ninguém fixamente. "Pedimos perdão pelo que fizemos. Fomos arrogantes e desrespeitosos, e esperamos que todos possam aceitar nosso sincero pedido de desculpas." Alguns colegas, antes fiéis ao trio, mantinham-se em silêncio, apenas observando. A multidão que se formara ao redor reagia com sussurros e olhares incrédulos. Alguns se perguntavam se aquilo era realmente sincero ou apenas uma tentativa de salvar a imagem diante do escândalo. Carla, que estava ali perto, cruzou os braços, sem saber como reagir. De um lado, achava justo que eles estivessem pagando pelos erros, e de outro, reconhecia que as pessoas podem mudar. Foi quando Melissa, numa atitude generosa, subiu ao palco improvisado e estendeu a mão para o trio. O movimento causou um frisson na plateia, pois muitos não esperavam que ela fosse reagir com tal empatia. Ela fitou os 3, um por um, e disse, de forma clara: "Todos erramos e podemos aprender com nossos erros. O que importa é o que vamos fazer daqui para frente." Houve um momento de silêncio profundo, seguido por um leve aplauso que cresceu gradualmente até se tornar uma salva sincera. Alguns estudantes ergueram o celular para gravar a cena, o fechamento simbólico de um dos episódios mais vexatórios já vivenciados por Clóvis, Márcio e Raul. Em poucos minutos, a notícia de que Melissa aceitara as desculpas corria pelos grupos de mensagens do campus, gerando reações que iam de aplausos a ceticismo. "Você acha que eles vão mesmo mudar?" perguntou Nina, aproximando-se de Carla. "Espero que sim", Carla respondeu, um tanto emocionada. "Se não for por convicção, que seja pelo menos por entenderem que ninguém está acima de todos." A partir daquele momento, a dinâmica no campus mudou.
Os estudantes perderam o medo de Clovis, Márcio e Raul, que, por sua vez, aprenderam da forma mais dura que a arrogância não é sinônimo de superioridade. Os três passaram a circular pelos corredores sem a costumeira pompa, evitando encarar as pessoas nos olhos. As piadas e zombarias, que antes eram sua marca registrada, desapareceram. Alguns alunos até arriscavam cumprimentá-los com naturalidade, e, embora vissem o trio esboçar sorrisos sem graça, nenhum deles ousava mais demonstrar aquele ar de soberba. A universidade toda vivenciou uma lição viva de humildade, respeito e caráter, valores que, no fim das contas, importam muito mais do que roupas de grife ou conexões influentes. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.